A paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Que o Senhor Jesus abençoe a vida de vocês grandemente, em nome de Jesus. Vamos falar um pouquinho sobre as nossas fraquezas? Você sabia que o Senhor, o poder de Deus, se aperfeiçoa em nossas fraquezas? O apóstolo Paulo falou isso e ele aborda um pouquinho desse assunto. Ele fala como ele aprendeu a viver diante do Senhor, porque, veja bem, nós infelizmente buscamos mais a Deus em nossa fraqueza, e isso faz com que nós nos achegamos mais a Deus no momento de provação, no momento da angústia, no momento da tristeza. E às vezes nós estamos nos sentindo assim, e aí a gente acha que está fraco, mas a palavra fala que quando a gente pensa que está fraco, aí é que a gente está forte, porque nós estamos buscando ao Senhor mais, nós estamos mais ligados ao Senhor. Então, nós devíamos ficar felizes com as nossas fraquezas. Você pensa, nossa, mas como assim feliz? O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso. Quer ver? Eu quero ler com vocês aqui. É 2 Coríntios, capítulo 12, versículo... Vamos ler o versículo 7. Olha só o que fala aqui. Ó, para me impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que me tirasse de mim, mas ele me disse, olha só, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Veja que Paulo estava contando aqui para os coríntios que ele tinha recebido uma grande revelação de Deus. Ele foi ao paraíso e viu coisas que não era lícito, ele não foi permitido contar aos homens, né? Deus mostrou coisas para ele, e eu creio que Deus mostrou coisas para ele da eternidade, quando nós estivermos com Cristo lá depois do milênio, onde todas as coisas vão estar restauradas. E eu creio que ele viu coisas dessa era, e ele não contou porque Deus não permitiu, mas ele, para que ele não se gloriasse nas maravilhas que ele viu, ele tinha um espinho na carne. A gente não sabe exatamente o que é esse espinho, mas era algo que incomodava ele. E fora isso, tinha as tribulações, que ele fala que agora, que ele sabe que na fraqueza o Senhor se fortalece, que foi o que Deus falou para ele se alegrava na tristeza, na perseguição, né, no dia da angústia. Então, às vezes, a gente tem que repensar a nossa maneira de viver. A gente acha que tá bem com Deus, tá tudo fluindo muito bem, mas na verdade, por isso que o Evangelho ele tem a porta estreita, o caminho estreito, porque é um caminho de dificuldade, mas não é um caminho de peso. O que eu quero dizer com isso? Jesus falou que o jugo e o fardo deles são leves, lá em Mateus capítulo 11, versículo 25. Por quê? Porque uma vez que você está com Cristo, essas situações de angústia, de provação, elas se tornam coisas leves para se passar, porque o Espírito de Deus, ele nos consola, ele nos ajuda em meio a essas provações, e nós crescemos grandemente no Senhor. As nossas provações, elas são comparadas ao deserto, e o deserto é o lugar onde Deus trabalha com o seu povo. Vai ser assim, inclusive, lá no final. Sabia que na grande tribulação, Deus vai separar o seu povo em dois? Apocalipse capítulo 2 fala disso, em outros textos dos profetas também, onde uma parte do povo de Deus vai estar preparada para testemunhar e até morrer por ele, se for preciso, e outra parte vai ser levada ao deserto dos povos, para ser tratada por Deus, para ele separar o verdadeiro do não verdadeiro. Então, Deus trabalha com seu povo na provação. Ele fez isso no deserto com o povo de Israel. Jesus Cristo foi provado no deserto. Elias também teve que se separar para poder ser provado, e muitos outros, porque é o lugar onde Deus trabalha com a gente, e é o lugar onde a gente mais se apega ao Senhor. Por isso que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E isso vai estar relacionado com um vídeo atrás que eu gravei com vocês, a confiança em Deus, porque quando você confia, você não confia na sua própria força, logo você se considera fraco e precisa de Deus para que você possa seguir. Então, isso faz com que Deus se aperfeiçoe em você. Então, tem esse entendimento, as provações, as dificuldades, as desilusões, as coisas que a gente passa na vida, elas são para nos fortalecer, e normalmente tem lições nessas provações que nós passamos. Tudo bem que existem provações que nós nos colocamos nela, mas até essas provações onde nós temos más escolhas, escolhemos coisas ruins, porque muitas vezes
andamos, né, por um deslize, fora da presença de Deus, tomamos escolha fora da direção de Deus, o Senhor, ele tem poder para perdoar quando nos arrependemos e ele nos ajuda a resolver as situações. Então, medite nisso e aprenda a viver em qualquer situação. Essa é a palavra que Deus quer que nós aprendamos. Olha só que o próprio apóstolo Paulo fala aos Filipenses. Olha, capítulo 4, versículo 12. Olha o que ele está falando para eles, ó. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. O que ele pode naquele que força tudo? Ele pode passar bem, pode passar mal, pode ter fartura, pode ter falta, pode ter alegria, pode ter tristeza. Ele pode tudo. Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Isso também foi o apóstolo Paulo que diz. Ou seja, tudo que acontece na nossa vida, inclusive as provações, elas vão cooperar para o bem daquele que ama ao Senhor. E isso vai nos refinar. Como o ouro é refinado pelo fogo, as provações nos refinam, para que nós possamos juntar o nosso tesouro no reino de Deus, para que quando chegar o momento de encontrarmos com Cristo, nós temos obras para apresentar para Ele, porque a Bíblia fala que Ele vai retribuir a cada um conforme as suas obras. Certo? A salvação vem de Cristo, porque Ele morreu por nós. Mas o que nós procedemos, os nossos frutos, aquilo que nós procedemos durante a nossa vida, o nosso processo de santificação, isso vai ser colocado numa balança por Deus. E esses momentos de provações, por isso que Paulo, ele se gloriava no Senhor nos momentos de provações. E não só Paulo, você vai ver que os outros apóstolos, Pedro, quando eles acabaram de receber o Espírito de Deus, né, vindo do alto, para poder ser o Consolador, né, da nossa era, o Espírito de Deus é o Consolador, Pedro pregou o Evangelho, e ele ganhou 3.000 almas. E você vai ver que aqueles fariseus da época prenderam eles, os apóstolos bateram, eles apanharam, essa história está lá em Atos. E quando eles foram soltos, eles saíram glorificando a Deus por estarem participando dos mesmos sofrimentos de Cristo. Você entende? Quando nós alcançamos um nível de maturidade em Deus e a ponto de entender que a provação ela vai trazer benefício, então aprenda do Senhor, porque a provação também é um treinamento para quando, se estivermos vivos, nós estamos no fim dos tempos, irmãos. Só não vê quem não quer. Nós estamos vivendo aquilo que Jesus falou, os dias de Noé, onde a palavra de Deus verdadeira está sendo pregada, muitas heresias espalhadas, muitas pessoas falando qualquer coisa, e as pessoas ouvindo muitas vezes a palavra de Deus, avisando que a grande tribulação está próxima, né? E que todo o mal que o anticristo vai trazer ao mundo e também as taças de Deus vão trazer ao mundo, tudo isso vai trazer muita provação no mundo todo. Primeiro vem o castigo de Deus aos homens ímpios, depois, através das suas trombetas e das suas taças, e depois a ira do anticristo contra as testemunhas do Senhor. E se estivermos vivos nesse momento, as provações da nossa vida, o dia a dia, às vezes que nós passamos um aperto, uma necessidade, uma provação em qualquer área que seja da nossa vida, isso está nos preparando para viver no momento de escassez, aonde aquele que é servo do Senhor não vai poder nem comprar e nem vender. Você entende? Então, tudo que a gente passa coopera para o bem daquele que ama o Senhor. Então, encare as provações como bênçãos na sua vida. Encare a provação como algo, uma escola de Deus, para que você possa crescer na graça e no conhecimento dele todos os dias. Amém? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.